Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos refletir a palavra de Deus que a liturgia traz para nós hoje? É dia 18 de março de 2025, mas antes, vamos ver a memória que a igreja celebra hoje do grande bispo de Jerusalém e doutor da igreja, São Cirilo. São Cirilo de Jerusalém, bispo nos anos conturbados da igreja no quarto século, é celebrado hoje, no dia 18 de março, como doutor da igreja. Foi exilado 3 vezes em defesa férrea da sua fé pelos hereges arianos. Cirilo é famoso pelas suas catequeses. São Cirilo, rogai por nós. Ele interceda a Deus por nós, no estudo, no aprender, também no ensinar para quem ensina, né? Estamos na segunda semana da Quaresma e a primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 e depois versículos do 16 ao 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentires em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados, porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha as palavras duras dirigidas pelo profeta ao povo que estava cometendo pecados, estava desagradando a Deus. A ameaça que sai da boca do profeta é inspirada por Deus. E ali a acusação é uma comparação com os pecados de Sodoma e Gomorra, grandes cidades pecadoras que foram destruídas como punição por suas faltas. Não é muito difícil imaginar que o pecado hoje cometido na terra é maior do que o pecado cometido em Sodoma e em Gomorra. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia e lutar por uma verdadeira conversão, mudança de vida, rezar pela conversão dos pecadores, a começar por nós, fazer penitência e praticar boas obras. Esse é o itinerário quaresmal que todo católico deve viver. É necessário olhar para as pessoas que mais sofrem. Naquele tempo, as viúvas abandonadas, os órfãos, os pobres. Hoje a gente tem que olhar também para as pessoas que sofrem. Não só materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente, precisando de atenção, precisando de Deus, precisando da palavra que alimenta também. Claro, a cesta básica, a caridade, tudo isso. Nós temos que olhar para os que sofrem. Nesse nosso processo de conversão, nós precisamos aprender a olhar mais para os outros e um pouco menos para os nossos projetos. Porque quando o coração está frio, duro, quando o coração é egoísta, nós desagradamos a Deus. Quando não há essa reta intenção, quando não há uma verdadeira conversão, Deus não pode perdoar quem não está arrependido. Essa palavra é um alerta para que a gente olhe para a nossa vida nesse tempo, né?
É muito fácil a gente olhar para o mundo, né, como eu estava falando aqui. Mas e eu? Dentro do meu coração, será que eu não estou caindo em pecados? Será que a minha intenção não é reta? Faça esse exercício aí na sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã. Faça um bom exame de consciência aí antes do fim dessa quaresma. Faça uma excelente confissão, né? Mas vamos refletir também com o Salmo de hoje. É o Salmo 49, em algumas traduções 50. E o refrão diz assim: A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos, que me oferece um sacrifício de louvor. Este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Olha que salmo intenso e profundo. Ele vem reforçar essa ideia que vai ser amplificada no Evangelho. A fé não deve ser baseada em práticas espirituais exteriores, numa bela aparência, sem a conversão completa que parte do interior do coração, sem essa reta intenção que eu estava falando aqui. Naquele tempo, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, que nós vamos ver no Evangelho, havia um risco muito grande de se cair num legalismo, num rigorismo. Eu vou seguir essa lei à risca, todas as vírgulas e pontos, vou colocar tudo no lugar, mas um coração arrogante, que despreza os outros, que sabe de cor todas as práticas rituais, os sacrifícios, mas não sabe se portar como um verdadeiro filho de Deus, que ama seus irmãos, porque ama o Criador de todos. É um absurdo nós dizer que amamos a Deus e não conseguirmos ter gestos de amor com as pessoas que estão à nossa volta. É um absurdo. A gente sempre querer receber carinho, atenção, a gente sempre querer receber das pessoas algo que a gente acha que nós merecemos e nunca oferecer o nosso ombro, o nosso ouvido, os nossos bens, os nossos dons. Como somos mimados às vezes, né? E ali o Salmo vai falando sobre esse coração seco, frio, que oferece rituais, sacrifícios a Deus, mas o seu coração está fora dele, está longe dele. O louvor que agrada a Deus é dado pelos corações puros. No final do Salmo aqui é dito: aquele sacrifício de louvor, os que procedem retamente, esses verão a salvação que vem de Deus. Essa palavra é viva, eficaz, permanece até hoje. Não são aqueles que estão perfeitamente participando de um culto, de uma missa, de maneira perfeita, retinha, conforme a liturgia. Não basta isso. É necessário um coração que cumpra a liturgia sagrada do amor. Essa é a liturgia que deve organizar a nossa vida. Os atos, os momentos, as entregas em nome de Deus por amor. Mas vamos atingir a plenitude de tudo isso no Evangelho de hoje, que é retirado de Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos
e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, meus amados. Veja só, meus amados. Jesus Cristo veio sempre combater isso, né? Ele sempre está nesse embate contra a hipocrisia de uma falsa fé vivida de exterioridades vazias. Não é isso que Deus quer de nós, Ele quer o nosso coração, o nosso amor, e já mostrou na própria carne, a carne do Deus encarnado, que quem quer ser o maior deve servir a todos, pensar no bem de todos, e o bem maior é a salvação eterna. É entregar a sua vida, seu tempo, seus dons, para que outros possam conhecer a mensagem do Evangelho e alcançarem a salvação. De que forma você vai fazer isso? Deus chama cada um a viver na sua vocação, nas suas condições, no país onde nasceu. A cada um é dado um projeto espiritual por Deus. Ele vai iluminando com a sua luz maravilhosa, vai nos indicando o caminho para seguir. Mas não podemos viver somente de exterioridades. O nosso coração tem que estar sincero e reto diante dele. Tomemos cuidado para não ser como os fariseus, aqueles que sabiam de cor toda a lei de Moisés e estavam ali investidos da autoridade para falar. Eram doutores da lei. Muitos sábios sabiam falar com retidão sobre tudo aquilo, mas não estavam vivendo. E nessa falta de vivência, embora não perdessem a sua autoridade no mundo material, no mundo espiritual, eles vão perdendo a autoridade. Nós acreditamos, sim, na Igreja, na sucessão dos apóstolos. Nós respeitamos o Papa, rezamos por ele, todos os cardeais, bispos, padres. Mas é fato que há divisão na Igreja. É fato que, infelizmente, há muitos no meio de nós, em alto grau de hierarquia, que não estão seguindo o Evangelho. É impossível. A gente pode afirmar isso exatamente porque, na hora de falar sobre a doutrina, há bispos e padres que entram em confronto e se chocam. A divisão não vem de Deus. E é impossível que os dois possam falar coisas tão antagônicas e os dois estarem falando a verdade. É preciso confrontar com a doutrina, e quando a gente confronta com a doutrina dos apóstolos, com o magistério da Igreja, fica evidente que algumas palavras e algumas ações não condizem com o ensinamento de Cristo. A gente tem que renunciar a todo esse mal e rezar pelos males dos membros da Igreja, principalmente aqueles nas mais altas hierarquias. A disputa por poder, isso é visível. Nós já tivemos escândalos no Banco do Vaticano, por exemplo, escândalos de pedofilia, escândalos de compra de interesses, de coisas obscuras dentro da Igreja. Eu já vi bons padres falando sobre isso nas homilias, né? Mas falando também na mesma homilia. O Espírito Santo vai revelando todas as coisas.
que é preciso ter confiança na promessa de Cristo, de que as portas do inferno não prevalecerão. Só que essas pessoas, como Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, já disse no seu livro O Diálogo, recebendo as inspirações do próprio Deus, né? Papas que já passaram, o Papa vivo agora, bispos, cardeais, padres, todos serão implacavelmente julgados por Deus, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eles têm informação, têm doutrina, têm autoridade para ensinar, têm todos os instrumentos possíveis para anunciar o Evangelho. Será que estão anunciando o Evangelho? Ou estão buscando andar de mãos dadas com os poderes temporais? Olha com quem os fariseus queriam aliança. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Os fariseus eram cheios de alianças políticas, falcatruas. Tomemos cuidado para que isso não invada a igreja. Muita política, muita ideologia, copiar uma agenda para um bem-estar social mundial baseada em interesses de empresas e de organizações e aplicar isso na igreja. Quando a gente confronta lado a lado alguns estudos, algumas orientações de empresas e de pessoas poderosas e confronta com algumas homilias, parece que a homilia é a cópia daquilo. Que Deus tenha misericórdia, né? Nós seguimos a Jesus Cristo. E os pastores que estão descuidando das suas ovelhas possam se converter, porque senão vão merecer ouvir de Jesus a mesma reprimenda que foi dada aos fariseus. Eles falam até bonito, mas não vivem. Eles usam o meu nome até para os padres de hoje, para muitos bispos de hoje, mas não estão vivendo como cristãos. Será que muitos não estão caindo num farisaísmo? Daqueles que colocam fardos pesados em cima dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais ignorantes, que deixam as pessoas na confusão, na falta de informação, que não denunciam o mal e deixam os inocentes se perderem? Aqueles mais ignorantes caírem nas piores faltas e sucumbirem diante do mal? Não sejamos assim, meus amados, e vamos rezar por todos. Por isso é importante que, com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo, nós possamos sempre estudar a palavra de Deus segundo o magistério da Igreja, que nós possamos viver a nossa fé, aprender cada vez mais sobre Jesus Cristo, nosso Senhor, e sua Igreja. Que Ele nos ajude nessa luta espiritual que está sendo travada, que nós possamos vencer toda divisão, toda desinformação farisaica que muitas vezes adentra na igreja, nas suas fileiras mais altas e que confunde os mais humildes. Deus está vendo tudo. O tempo dos julgamentos chegará. Será que você é instrumento de luz ou instrumento de desinformação na igreja? Que Deus nos livre de todo mal, de toda confusão, de toda divisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Você que está acompanhando esse vídeo no YouTube, eu tenho um recadinho. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você.
E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.